Damos início, neste momento, a mais um culto cristão no lar do Grupo Fraternidade e Amor de Belo Horizonte. Pedimos para que Deus ilumine a todos que irão participar deste culto cristão. Que os nossos amigos do plano superior da vida possam nos acompanhar e instruir neste culto de hoje. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos nós que estamos participando do culto desta noite. Hoje vamos abordar o tema Provas da Riqueza e da Miséria, que está no capítulo 16, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja. Paz. Ó Senhor Jesus, por todos os cantos percorridos, encontramos a sua marca, pois é deixada pelo suor de seus pés. Os pés do irmão que por abnegação se entregou às caminhadas maiores e deixou registrados pela dor os momentos de aflição da humanidade. Pai, orienta-nos para que venhamos a compreender os passos de Jesus Cristo, pois ainda fraco estamos e nos sentimos por vezes cansados para prosseguir o caminho e necessitados do alento de nossa pura Virgem Maria. Que assim seja. Pedimos a bênção para todos aqueles que durante o dia foram pedidos as preces e que abençoe o nosso culto desta noite. Vamos colocar a água para fluidificar. Provas da riqueza e da miséria. O Livro dos Espíritos, questão 814. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? Resposta dos Espíritos. Para provar a cada um de uma maneira diferente. Aliás, vós o sabeis, essas provas são escolhidas pelos próprios espíritos, que muitas vezes sucumbem ao realizá-las. Utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna à razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz tamanha vertigem que vemos quase sempre os que passam da miséria à fortuna esquecerem-se rapidamente da sua antiga posição, bem como dos seus companheiros, dos que os ajudaram, tornando-se insensíveis, egoístas e fúteis. Mas, por tornar o caminho mais difícil, não se segue que o torne inviável e não possa vir a ser um meio de salvação nas mãos do que a sabe utilizar, como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o interrogava sobre os meios de atingir a vida eterna: "Desfaze-te de todos os bens e segue-me", não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devia despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, julgava-se quite com a lei, porque havia observado certos mandamentos, e, no entanto, recuava à ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna
não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para pôr às claras o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo, não prejudicar a ninguém, não maldizer o próximo, não ser frívolo nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio. Fora da caridade, não há salvação. A consequência daquelas palavras, tomadas na sua mais rigorosa acepção, seria a abolição da fortuna como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males terrenos. E isso seria também a condenação do trabalho que a pode proporcionar. Consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos ater-nos, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que poderia ser-lhe mais útil, o que é uma consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza só tivesse de produzir o mal, Deus não a teria posto na terra. Cabe ao homem transformá-la em fonte do bem. Se ela não é uma causa imediata do moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. O homem, com efeito, tem por missão trabalhar pela melhoria material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para um dia receber toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população, que cresce sem cessar, deve aumentar a produção. Se a produção de uma região for insuficiente, precisa ir buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade. E para facilitá-las, é forçoso destruir os obstáculos materiais que os separam, tornar mais rápidas as comunicações. Para os trabalhos das gerações que se realizam através dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais rápida e seguramente. Mas, para fazê-lo, necessitava de recursos. A própria necessidade o levou a produzir a riqueza como o havia feito descobrir a ciência. A atividade exigida por esses trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência. Essa inteligência, que ele a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, portanto, sendo o primeiro meio de execução. Sem ela, não haveria grandes trabalhos, nem atividade, nem estímulo, nem pesquisa. Com razão, pois, é considerada elemento do progresso. O Evangelho de hoje nos fala sobre a utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, e nos traz uma reflexão muito adequada para os dias atuais. Estamos utilizando os nossos recursos em busca de uma cura para essa nova doença que surgiu neste século. O agravamento dos sintomas da Covid-19 nos faz refletir e nos faz pensar que todos somos irmãos e que todos merecemos a oportunidade de tê-la numa situação menos grave. Jesus propõe
a um jovem que abandonasse todos os seus bens para segui-lo. Mas, neste item, o que Jesus quis foi nos ensinar que não são os bens materiais que devem prevalecer sobre o nosso espírito. O que nos move precisa ser a nossa fé, a busca pela nossa evolução, não a busca por uma evolução material como aquilo que é fundamental e imprescindível à nossa vida. Nós temos a certeza de que queremos buscar maior conforto, maior estabilidade, maior segurança. Mas este não deve ser o princípio que norteia a nossa vida. O que deve nos nortear os nossos dias é a nossa satisfação pessoal, é a nossa evolução moral, é o nosso conforto no emprego daquilo que nós temos. E para isso, nós não precisamos falar só desse tipo de fortuna, só da fortuna material. Nós todos os dias, ao abrirmos os nossos olhos, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Numa passagem com Chico Xavier, a gente sabe desse pensamento. Às vezes nós não podemos fazer de novo, mas nós podemos fazer diferente. Então, que a gente perceba que as nossas riquezas, tanto as materiais quanto os dons que recebemos todos os dias, precisam ser usados em benefício, não só em benefício próprio, mas em benefício de todos que nos cercam. Neste sentido, nesses tempos tão difíceis, a caridade se faz ao ajudar o próximo, fazendo uma oração, sendo aquele ouvido ou sendo aquele coração que acolhe. Que possamos seguir a Jesus e lembrar deste princípio: fora da caridade não há salvação. Mas a caridade, ela se faz todos os dias, necessária e imprescindível para que a gente se coloque no lugar do outro, para que a gente se veja como um irmão fraterno que acolhe. E que a gente perceba que a riqueza ela é necessária para a produção da própria evolução. Evolução que nos leva a refletir sobre os cuidados que precisamos ter com este planeta que nos acolhe cotidianamente. O que temos feito das nossas vidas? O que temos feito com o planeta que nos acolhe e que nos recebeu de uma maneira tão harmoniosa? Que Jesus nos acolha, que Ele nos proteja e que Ele nos dê todos os dias o discernimento necessário para continuarmos em busca dessa evolução. Que assim seja. Mestre amado Senhor Jesus, encerramos mais um culto no lar. Agradecemos a graça de estarmos reunidos e pedimos que sua bondade infinita derrame sobre todo o planeta Terra amor, paz, esperança e fraternidade, para que todos sejamos curados de corpo e alma, buscando sempre a nossa evolução espiritual e o trabalho em prol de toda a humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Paz e harmonia a todos.